Lucas 5, Lucas 5, versículo 1. Amém? Igreja achou? Fácil de achar, né? Gabriel já colocou aqui também. Eu vou ler todo o texto vai ser do 1 ao 11, e depois nós vamos conversar um pouco sobre esse texto para a gente entender essa palavra. Amém? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Irmãos, uma curiosidade, logo no começo dessa palavra aqui, Lucas é o único, aliás, 2 curiosidades. Lucas é o único que começa a falar dessa palavra e, em vez de falar Mar da Galileia, fala de Lago de Genezaré. É o primeiro que diz isso. Porque Lucas, ele não era da Galileia. Lucas, ele veio bem depois dos outros evangelhos, né? O primeiro evangelho a ser escrito provavelmente foi o de Marcos, não tem uma datação precisa. E o último evangelho, um dos últimos a ser escrito, foi o de Lucas, provavelmente depois do ano 60 depois de Cristo, 60 a 66. E o evangelho de Marcos, ele é diferente, o evangelho de Lucas, ele é diferente dos outros evangelhos, porque ele é quase como uma espécie de documentário, sabe? Lucas, como não viveu como Mateus, que era apóstolo, como Marcos, como João, ele não viveu aquilo diretamente. Ele depois que ele se converteu a Cristo, ele fez um trabalho de pesquisa e foi atrás de colher detalhes, de colher uma história, de levantar uma história e registrar aquilo. Por isso que eu digo que é uma espécie de documentário, porque ele é mais detalhista. Lucas é mais detalhista no evangelho dele. Tão detalhista que ele deixa sobressair essas questões. Ele não fala Mar da Galileia, mas fala Lago de Genezaré, porque de fato o Mar da Galileia não era um mar, era um lago. Então, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que essa mesma passagem também está escrita, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, 18 a 22, e no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 16 a 20. No entanto, nenhuma delas registra o que Lucas registrou aqui. Nenhuma delas. E, meu Deus, talvez a coisa mais importante dessa palavra, um grande mistério da parte de Deus, para nós, não foi registrado nos outros evangelhos, mas é porque Deus tinha propósito. Deus tinha propósito em levantar Lucas depois, para também deixar registrado essas coisas. E é importante nós sabermos também que naquele tempo, pescadores não eram
Assim, é difícil falar sobre pobreza e riqueza, principalmente há 2000 anos atrás, porque o mundo era muito mais simples, todas as coisas eram muito mais simples. Mas pescadores, eles não eram tão pobres assim quanto os camponeses, porque a renda da pescaria rendia alguma coisa. E eles tinham dias frustrantes, assim como eles tiveram aqui no começo dessa palavra, eles tiveram um dia frustrante, em que não conseguiram pegar nenhum peixe. Mas outros dias compensava isso. E eles, pescadores, principalmente experientes, a palavra fala até aqui uma sociedade com os filhos de Zebedeu, eles tinham algum recurso financeiro. É possível prever que aqueles pescadores, principalmente Pedro, sabia ler, sabia escrever, principalmente grego, que era a língua mais compartilhada naquele momento ali, e aramaico também, né? Então, os pescadores, eles tinham uma certa capacidade. No entanto, quando vinha um baque assim, de você passar a noite toda sem pescar nada, aquilo doía, aquilo era triste. E nós temos aqui a revelação de um momento em que aqueles homens passaram a noite toda. O dia que Jesus se apresentou a eles foi um dia em que eles passaram a noite trabalhando, servindo, agindo na obra, mas que não foi gerado fruto. Não foi gerado fruto quando aqueles homens se esforçaram. E eram homens de Deus, eram judeus, o mistério do Evangelho ainda não tinha se revelado àqueles homens, porque isso só veio a ser revelado mediante Cristo, mediante o Evangelho de Cristo. É a boa nova, a boa notícia. Cristo veio, Deus enviou o seu Filho, não é assim? Eles ainda não sabiam disso, mas eram homens de Deus até aquele momento. E foi um dia que homens de Deus lutaram, se esforçaram, criaram talvez perspectivas na cabeça, sonhos, planos para levar algo para casa, para do seu trabalho gerar um fruto para a sua casa, uma renda, trazer algo para a sua família. No entanto, o esforço não valeu de nada. E existem dias assim na nossa vida. Às vezes a gente se esforça muito, e aí talvez às vezes colocamos na cabeça a ideia que, poxa, eu me esforcei tanto, eu me esforço tanto em uma área, eu sirvo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, por que tal coisa não está dando certo na minha vida? Pensamos assim ou não? Às vezes somos até um pouco cruéis conosco mesmos e até com o próprio Deus, de pensando, poxa, sabe? Aquele confronto com Deus, Deus não me ama, Deus não pensa em mim, Deus não está olhando para mim, Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Às vezes, colocamos até Deus contra a parede, pensando dessa forma. Porque, irmãos, a mente humana, ela é uma mente de recompensas, sabe? O homem é feito à base e luta à base de recompensas. Ora, se eu trabalho, eu quero ter um salário. Não é assim? Eu trabalho 30 dias, então no final do mês eu tenho que ter o meu ordenado. Mas muitas vezes na obra do Senhor, na obra de Cristo, o dia que você vai ter é um dia como esses homens tiveram. Em que você vai plantar, vai jogar a semente, vai levar a palavra, mas você não vai voltar com nada para casa. E aí você começa a duvidar da sua fé. Poxa, mas o que é que tem de errado comigo? O que é que tem de errado comigo? Que eu não consigo. Que eu não estou trazendo resultado. Se você pensar assim, você está com o pensamento no lugar errado. A busca de pregar a palavra, de levar o Evangelho, de pregar para toda criatura, é uma vida de sofrimento. Quem acha que isso é uma vida em glória humana, está errado. É em glória divina, mas humana não. Riqueza, dinheiro, poder, influência. Se você for um verdadeiro missionário, um verdadeiro apóstolo de Jesus, o seu destino muito provavelmente não pode ser esse. E quando é diferente, é uma exceção e não é a regra.
Quando é diferente, isso é uma exceção, porque Deus faz as coisas mais loucas para confundir os sábios dessa era. É ou não é? A gente acha que, quando a gente começa a achar que a gente começou a enquadrar Deus no nosso quadrado, na nossa forma de pensar, Ele vem e diz, não, Ele muda tudo e faz tudo novo. É ou não é? Quantas e quantas vezes, para quem já experimentou a boa e nova e agradável palavra do Senhor, a boa e nova e agradável presença do Espírito Santo, não se viu diante do momento em que não fazia o menor sentido seguir por um caminho, mas algo disse para você para seguir por esse caminho. Vai por aqui. Mas não faz sentido eu fazer isso. Não tem lógica. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo tal coisa? Mas aí, irmãos, é onde acaba o homem natural e passa a existir o homem espiritual. O homem natural não entende dessas coisas. O homem natural, ele seguia mediante a razão, ele seguia, e é único. Não tem problema nenhum a gente ter razão, ter um culto racional, ter uma fé racional. É para isso que serve a teologia, na verdade. É para que a nossa fé seja explicada e seja uma fé racional, não seja uma fé ignorante. Por que você crê? Não sei, porque eu não creio. Não é assim. Você tem que saber por que crê. Você tem que saber no que crê. Se não sabe, palavra de Deus, para você entender o que é justificação, para você entender o que é a expiação de Cristo, por quem Cristo morreu, por quem Ele se entregou. Se você ainda não sabe dessas coisas, você está perdendo uma pérola preciosa. Porque está aqui, ó. Está aqui. Basta ler e você vai encontrá-la. Basta procurar, e quem procurar vai. É o que diz a palavra. Não sei se foi Marquinhos ou Silvânio que disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus já está à porta. Ele já te chama hoje. Ele já te chama. E você está enganado se você pensa que é você que tem que buscar a Deus. Porque um homem pensa assim. O homem é tão egoísta que até quando ele está em apuros, no fundo do poço, ele ainda acha que é ele que consegue sair de lá. Não, eu preciso escalar esse poço. Eu preciso e vou dar um jeito de sair daqui. E quando eu sair daqui, eu vou me limpar e vou buscar a Deus. Está errado. O fundo do poço, que talvez você se encontre nesse momento, você não consegue sair dele sozinho. Não consegue, porque os caminhos do homem são tortuosos. Os caminhos do homem não são santos, irmãos. Eu posso estar pregando aqui nessa noite, mas se há algo de bom que sai de mim nesse momento, é porque eu aprendi com Cristo. Então vem dele, na verdade, não vem de mim. Se não houvesse a palavra de Deus, se Deus não tivesse se revelado através das Escrituras, eu não estaria aqui nesse momento. Eu não estaria aqui. Eu não estaria pregando, eu não estaria louvando. Sabe-se lá Deus se eu estaria casado. Ou em qualquer canto na cidade em que estaria jogado. Entre aspas, curtindo a minha vida. Porque no meu coração de carne, a inclinação maligna que há dentro de mim, por conta do pecado original, por conta da queda de Adão, é isso para onde ela aponta. Aquele que é inclinado ao mal, vai caminhar pelo mal, a menos que venha um cordeiro santo e se sacrifique, e se revele, e transforme mentes e corações, e sejamos uma nova criatura. Cristo é que nos faz mudar, gente. Não somos nós. Nos colocamos em todo tipo de situação horrível, más escolhas. Não queremos ouvir a opinião de Deus. Porque queremos atingir um objetivo, porque queremos fazer alguma coisa. E essas palavras valem para mim também. Volta e meia eu faço isso. Às vezes, volta e meia minha esposa diz, Rafael, eu escuto sua esposa. Na frente de todo mundo, viu?
Nem em casa não, na frente de todo mundo. Amém por isso. Porque eu sei que quando ela diz isso para mim, ela está preocupada comigo. Da mesma forma como Deus, quando repreende e dá uma mensagem no nosso coração, Ele tem um objetivo. Ele quer trazer você para perto. Ele quer trazer você para perto dele. Ele quer que você saia desse poço que talvez você tenha se colocado. Estão entendendo? Amém? Então, irmãos, não se deixem levar pelos esses tempos, não se deixem levar por esses séculos. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Amém? Não sejamos orgulhosos. Cláudia veio aqui na frente, disse que estava passando por problemas, ansiedade, depressão. Sabe lá Deus o tanto de coisa que às vezes já passou na cabeça dela. Deus, eu não sei, mas Deus sabe. Da mesma forma que Deus conhece Cláudia, ela conhece cada um aqui essa noite. E sabe o coração de cada um aqui essa noite. De verdade. Quem está aqui, se for ímpio, pode enganar a mim, que sou homem. Mas não vai enganar Deus. Quem está aqui, que for trigo, que for santo, predestinado, ou separado, é o que significa a palavra santo, separado do mundo, mas que por acaso esteja passando por um problema e precisa de um renovo espiritual, Deus sabe da sua intenção de coração. Ele sabe que às vezes somos sinceros no íntimo, mas aí os pecados do dia a dia, porque eles vêm, as más influências, as más companhias nos levam para longe. Mas Deus conhece o coração de cada um e sabe quem é filho e quem pode ser filho de verdade. Sabe qual é a boa nova? A boa nova é que, segundo o livro de 2 Timóteo, é desejo de Deus que Ele salve a todos. É desejo de Deus que todos sejam salvos. A salvação não é para um grupo, não é para essa igreja, não é para qualquer outra igreja especificamente, mas a salvação é para todo aquele que crê, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e seu Salvador. Amém. E que uma vez convertido, age como tal. Porque se você é convertido e age diferente, então tem algo de errado. Então você não é convertido de verdade. Tudo bem passar por momentos de fraqueza. A vida cristã é uma gangorra, é uma montanha-russa, é ou não é? Às vezes estamos alegres, felizes, mas muitas vezes não. Muitas vezes precisamos de socorro. Mas aí é que está. Para ter socorro, é preciso falar. É preciso dizer, gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro, eu preciso ser orientado. Eu preciso de receber uma palavra. E eu estava conversando com a Edilaine nesses dias no WhatsApp, conversando quase 1 hora, só com áudio, acredita? A Edilaine mandou um áudio de 32 minutos. Não foi isso tudo não, mas já estava conversando com ela e eu falo que minha esposa sabe disso, eu sou muito fechado também, sou muito enclausurado em mim mesmo e às vezes eu sofro muito, sem nem parecer que eu estou sofrendo porque eu me fecho e poxa, é difícil falar. Olha só, Rafael dizendo que é difícil falar, olha. Quem me conhece aqui, só falta mandar eu calar a boca de 5 minutos. Mas é verdade, acontece. Tem situações e tem coisas da minha vida que eu não consigo colocar para fora. Diz respeito a uma criação que eu tive, diz respeito a uma vida que eu levei até boa parte da minha vida. Mas diz respeito ao orgulho também, que precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Mas eu estou no deserto, amém? Amém? Estou no processo. E crente que está no processo, pelo menos não foi derrotado. Amém? Um dia a vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Não somente para mim, mas para cada um aqui nesse momento, nesse culto. Para cada um. Deus sabe das lutas que vocês têm no dia a dia. Deus sabe das suas lutas, a Deus. Deus sabe.
Deus sabe das suas lutas, Cláudia. Ele sabe. Então não tratem Deus como se ele fosse um desconhecido. Não tratem Deus como se ele fosse ignorante, estivesse alheio ao que está acontecendo na sua vida. De quem você se esconde? Como é que você vai se esconder de Deus? Não faz sentido. Se tem uma coisa no mundo que não faz sentido, é você se afastar do Deus vivo, porque você está em pecado, na ideia ou na tentativa de você se esconder. Fazer como Adão e Eva fez, se esconderam através de uma moitinha assim, como se fosse, eita, é um absurdo para Deus não achar duas pessoas atrás de um pedaço de moita. Né? Parece ridículo quando a gente lê a palavra, mas fazemos do mesmo jeito. Fazemos igual, com motivos diferentes, com razões diferentes, com fugas diferentes, mas fazemos. E Rafael, aonde você quer chegar? Daqui a pouco, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Antes da mensagem principal aqui, que não pode ser deixada de ser dita, porque só existe no livro de Lucas, eu quero que vocês prestem atenção aqui, gente, na obediência que Pedro teve, sem nem ter um relacionamento com Cristo. E o que isso escancara em nós, como cristãos que não somos obedientes. Se nós somos cristãos, é porque Cristo já se revelou, não é assim? É ou não é? É porque Ele já se mostrou de todas as formas, é porque Ele já agiu na nossa vida, porque se a gente crê, alguma coisa Ele fez conosco. Alguma mudança Ele fez. Alguma coisa Ele alterou na sua vida, porque senão a gente não ia crer. A palavra de Deus falou aos nossos ouvidos, nos levou uma mensagem quando estávamos precisando e por isso cremos. Mas aqueles homens, esses pescadores, não conheciam Jesus. Jesus chega às margens dos rios e diz, olha só, joga de novo que agora vocês vão pegar um montão de peixe. Peraí, nós passamos a noite inteira pescando aqui, não pegamos um peixe sequer. E aí agora chega você e diz que a gente vai jogar e vai pegar um montão? Gente, tem que ter muita fé. E é ser muito obediente. Eu diria que é ser mais obediente do que ter fé. É por isso que Jesus fala, se a fé de vocês fosse do tamanho do grão de mostarda, vocês fariam grandes coisas. Fé é bom, fé é bom. O justo viverá pela fé. E pela fé em Cristo é que a gente vai encontrar salvação. Mas se ela for um pouquinho assim, ela já é suficiente para atingir essas coisas. E grandes maravilhas, já é suficiente. Agora, obediência, aí é difícil. Obediência é difícil. Ser obediente, não querer levar vantagem em alguma coisa, não se importar em que outros estejam na frente, na sua frente, que sejam destaque e você não ser. Aí, ser servo e ser servo escondidinho é difícil. É muito difícil. No entanto, mesmo Pedro, e não era costume, eu preciso passar essa informação para vocês. Não era costume os pescadores aceitarem uma palavra de algum estranho que não fosse daquela profissão, daquela área, sabe? Tipo, eu sou fotógrafo. Se uma pessoa chega, que nunca tirou uma foto na vida, chegar e me dizer assim, ô Rafael, por que você não tira a foto assim, desse jeito e puxa isso aqui? Como é a história? É ou não é? A gente vai pensar isso. Pescadores, eles não tinham o costume de dar ouvidos a pessoas que não eram pescadores. Eles davam ouvidos a sacerdotes no templo, porque tinham um conhecimento da lei, dos profetas, muito maior do que eles tinham. Mas Pedro e aqueles homens deram ouvido a Cristo. E diziam, tá bom, vamos jogar aí. A gente já jogou 520 vezes, o que é que 521 vezes vai fazer diferente? Então eles foram e lançaram as redes. Diga, lançaram as redes. Lançaram as redes. Diga de novo, lançaram as redes. Lançaram as redes. Lançar as redes é um ato de fé. E é um ato de disciplina também. Às vezes, todos nós que estamos aqui já temos fé, mas ainda falta disciplina no nosso coração.
Ainda falta disciplina para que a gente faça até o impensável, até o que não faça sentido, até o que está oculto e que não tenha lógica alguma. Se jogar, se entregar. Às vezes nós só precisamos ir, às vezes nós só precisamos abrir a porta, gente. E que Deus vai entrar e vai cear contigo. Se é nós que precisamos abrir a porta, somos nós que mantemos ela fechada para Cristo. Cristo não é responsável disso. E ainda depois vem gente questionar a Deus, às vezes até blasfemando, dizendo assim: ou adora Cristo, ou adora Jesus, ou adora o Deus Pai Todo-Poderoso, ou então você vai para o inferno. Que Deus é esse que condena? Que Deus é esse que, se você não adorá-lo, não dobrar o joelho para Ele, Ele vai lhe trazer morte e sofrimento eterno? Quem já ouviu isso aqui? Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Mas a responsabilidade, nesse sentido, não é de Deus. A salvação não está enclausurada por Deus, não está guardada a 7 chaves. Pelo contrário, a salvação está batendo na sua porta. A salvação está te chamando. E você só basta abrir a porta para que ela ceie contigo. Isso é um mistério. Que infelizmente, apesar de estar na sua frente, você não consegue perceber. Apesar de estar na sua frente, na sua cara, você não consegue perceber e aceitar e abrir as portas para Cristo. Não consegue nem ouvir que Ele está na porta lá batendo e te chamando. Estão compreendendo? Mas o mais impressionante dessa palavra ainda está por vir. Quando o milagre acontece, quando o impensável acontece, quando não dá mais para negar o que está diante dos seus olhos, assim como Paulo, que viu o Cristo vivo e não dava mais para negar Ele. Paulo perseguia Jesus, mandava cristão para a forca e achava que não passava de lorota. Mas tem um momento, preste atenção, se tem distração em você nessa noite, que seja repreendida agora, em nome de Jesus. O que você não pode sair daqui sem prestar atenção e sem entender que tem um momento que não dá mais para negar. Tem um momento que a glória de Deus vai se revelar de uma forma tão grande na sua vida que não dá mais para negar que ali há Deus. Que ali há o Deus verdadeiro. Você pode até fugir, você pode até se esconder, como você tem feito. Você pode até fazer alguma coisa, mas não tem como negar. Sabe por que não tem como negar? Porque um dia na história, Deus vai revelar sua glória e poder e força para todo homem, para todo joelho, e para todo olho. E todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. Você pode se esconder da glória de Deus. Você pode até negar, não aceitar Jesus. Eu não quero aceitar Jesus, eu quero viver minha vida. Eu quero achar que a minha vida é isso mesmo, é curtição, é sei lá o quê. Você pode fugir, ok. É sua escolha. Mas vai chegar um dia, você querendo ou não, toda língua vai confessar. E você vai ser uma língua dessa. Você vai ser uma língua dessa. Você só tem uma escolha. Ou você confessa agora, e quando você confessar lá na frente, de novo, vai ser em alegria, vai ser em glória, dizer, oh, glória a Deus, já faz 10 anos que eu estou confessando isso aqui. Ou você vai descobrir lá na hora só. Você vai ter que confessar, mas quando você confessar lá, no futuro, lá na frente, aí já vai ser tarde demais. Porque a porta da graça já foi fechada, e você confessou e não adianta de mais nada. E você vai dobrar o seu joelho e já não vai valer mais de nada. Porque ou você dobra o joelho agora, e percebe que há Deus na sua vida poderoso e pronto para agir, ou você vai dobrar em tristeza, em pranto lá na frente, porque a palavra dele vai se cumprir. Amém.
Vocês estão percebendo a gravidade disso? Então Pedro aqui ele chega nesse momento, ó. Pedro chega nesse momento que ele vê uma coisa que não fazia o menor sentido na frente dele. Meu Deus, não tem peixe nesse lago, esse lago está morto, eu passei a noite aqui pescando. Como assim? Chega um cara e pede para eu jogar a rede, eu só faço atender e vem peixe? Não faz sentido. Então, diante da glória de Deus, vocês estão me entendendo? Pedro não negou. E ele tomou e fez a escolha certa. Ele resolveu confessar que Jesus era o Senhor. Glória a Deus. Ele faz isso. Olha o que é que Pedro diz. Senhor, olha como Pedro diz. Olha como Pedro reconhece. E aí a gente vai chegar na mensagem que eu quis dizer lá no início da palavra. Olha como Pedro reconhece que ele é Deus. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Quando você está diante da glória de Deus, você vai reconhecer que ali há Deus, mas ainda há um perigo. Sabe qual é o perigo? A glória de Deus é tão grande que às vezes ela pode até te afugentar. Ela pode até querer que você, olha, eu não quero, não. Afaste-se, porque eu sou pecador. Eu estou vendo na minha frente o Deus vivo. Como é que eu posso me relacionar com Deus? Em outro momento, como é que Ele pode lavar os meus pés? Como é que Ele pode tirar as minhas sandálias? Isso não está certo, gente. Isso não está certo, mas Deus, bondoso que é, Ele não permite que esses homens que reconhecem Ele como Deus se afastem e trazem Ele para perto e dizem, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Não se preocupe se você é pecador. Eu te tornarei justo. Eu te tornarei santo. E os homens podem até não reconhecer, mas você será sacerdote e rei comigo. Amém. É o que Jesus diz no livro de Apocalipse. Mas eu tenho uma outra palavra que depois a gente vai voltar para Pedro. Deixe Pedro aberto aí na Bíblia de vocês. Tem outro homem que fez a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai entender a palavra da noite. Muita coisa já foi dita, né? Mas a palavra ainda vai ser amarrada. Abra um livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Amém? Vejam se isso aqui vai soar repetitivo para vocês, diante do que a gente estava lendo até agora. Veja se a linguagem é parecida ou não. Amém? Olha só. No ano da morte do rei Uzias, eu quem? Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, toda a igreja vai dizer isso aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo é o que proclamavam aqueles serafins. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem sou eu? Quem sou eu de estar diante da glória de Deus? Senhor, será que eu mereço isso?
De ser salvo mesmo? Será que eu mereço ser resgatado? Será que eu mereço o título de santo, de cristão, aquele que carrega a vontade de Cristo? Aquele que vem depois de Cristo? Será que eu mereço essas coisas mesmo? Ai de mim, porque é muita glória para quem tem lábios impuros, coração impuro, boca impura, olhos impuros. É muita glória, gente. É muita glória. No entanto, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Em nome do Senhor Jesus. Não é porque você merece, gente. Não é porque a gente merece. Se alguém aqui está procurando o momento ideal, perfeito, para se entregar a Cristo, nunca vai achar. O bonde vai passar e você vai ficar nessa busca eterna de se entregar a Cristo, de ter um relacionamento de verdade com Ele. Será que você não percebe isso? Quem vai tornar você puro não é você mesmo, mas o Deus Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te purificar, e é pelo poder e glória dEle, misericórdia dEle e bondade dEle. Ele vai te tirar da situação que você está. Aceite isso. Não depende de você essa salvação. É de graça. Abra a sua porta. Abra a sua porta. Viva com Ele. Tenha uma realidade com Cristo. Viva por meio dEle, que seja a vontade dEle, não a sua. Se entregue de verdade. Tem algo na sua vida que não está certo ainda. Tem algo na sua vida que não está certo ainda. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, versículo 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Deus está buscando pessoas que reconheçam isso de verdade. Primeiro, que se entendam e se aceitem como pecador, mediante a sua história de vida passada. Mediante o que vem lá desde Adão e Eva. Reconheça que você é fraco, você é pecador. Você precisa da misericórdia dele. Reconheça. E depois de reconhecer, aceite que ele vai te dar poder. Aceite que ele vai te dar poder para você curar, para você libertar pessoas, para você levar o evangelho, para você ser um testemunho vivo. E quando ele te convidar para ir, responda o que Isaías diz aqui, ó: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele viu que a situação dele é igual a Pedro, diante da glória de Deus. Eu só tenho que, meu Deus, temer. Ai de mim. Ai de mim. Mas Isaías, ele não escolhe fugir. Uma vez que ele se percebe diante da glória de Deus, ele aceita. E diz, tudo bem, Senhor. O Senhor me purificou, porque eu aceitei. Agora envia-me a mim. Porque os campos já estão brancos, estão precisando de trabalhadores. A seara é grande, tem muita coisa a ser feita. Nossa igreja é pequena, gente, tem muita coisa a ser feita aqui, quanto dirá no mundo inteiro. Precisamos de trabalhadores, precisamos daqueles que se entregam de verdade a Cristo e vivem por meio dele e não procuram as suas coisas mesquinhas. O nosso coração é mesquinho. Nosso coração é mesquinho. Porque a gente pensa em tudo. Faz plano de 10 anos na frente. E nenhum desses planos inclui ter um relacionamento vivo
e digno com o Deus de Israel, o Deus que criou tudo. Não inclui. Não inclui. Vamos voltar para a palavra de Pedro agora, de Lucas, que digo. Tem mais uma coisa que eu quero dizer a vocês nesse texto. Me aguentem mais um pouco. Tem algo que Deus, que o próprio Jesus diz de quem se coloca diante da glória dele. Ele diz no versículo 10, mais para baixo assim, onde tem a fala: não tenham medo. Diga, não tenham medo. Não tenham medo. Diga de novo, não tenham medo. Não tenham medo. De agora em diante você será pescador de homens. Amém? Não tenha medo, Vitor. Você é um cara medroso. E sabe como eu sei? Porque eu sou também. Minha esposa sabe. Eu sou medroso, desde pequeno. Mas não tenha medo, Vitor. Eu convidei você pessoalmente hoje. Porque você é um dos. Porque aqui existem mais. Mas você é um dos que Deus tem perdão na sua vida pronta. E não importa o que você tenha feito. Se você se arrepender de verdade e se converter, Ele te receberá. Não tenha medo, Vitor. Não tenha medo. Deus me mostrou que você tem medo de coisas que você... Eu não diria nem que é de coisas que você já fez. Talvez seja de coisas que você não fez. Como ter um relacionamento com Ele. E não estou dizendo isso aqui na frente da igreja para te envergonhar. Não pense assim. Porque eu tenho certeza que essa palavra também serve para cada um de nós aqui também. Mas Jesus quer que você saiba que se você recebê-lo, Ele vai transformar a sua vida. Não tenha medo. Amém? Quando Deus manifesta a sua glória, gente, não há como negá-lo. Não há como negá-lo. Você pode até ignorá-lo. Você pode até fugir dele, mas negá-lo, dizer que ele não existe, que não é real, é isso que eu quero dizer como negá-lo, você não pode. Deus tem glória para revelar essa noite. E em cada aspecto da nossa vida. Gente, a palavra dessa noite, ela tem esse objetivo de que a gente se comporte como Pedro e Isaías se comportaram nesse momento. É muito fácil a gente ser confrontado por Deus e é muito fácil, diante da nossa condição humana, a gente negá-lo e fugir dele. Achando que a porta da graça se manterá aberta por muito mais tempo. Ou achando que eu sou pecador, eu sou mau, eu não sou santo, o que é que eu vou fazer do lado de Deus? Como é que eu posso estar lá? Mas Deus é poderoso para mudar o que está de errado na sua vida. Deus é poderoso. Não pense que Ele é pequeno. Não pense que Ele não pode. Não há nada que Deus não possa fazer. E muitas das coisas na sua vida que estão erradas, creia que a responsabilidade é sua. Ou porque você está sujeito. Assim como todos nós estamos sujeitos. Porque, como diria Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo aqui. Amém, gente? Amém. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, para que a gente possa orar. Rapaz, é a primeira hora que eu termino a palavra 9 horas em ponto. É a primeira vez. Amém. Em um ano. Oh, glória a Deus. Em um ano. 9 horas em ponto eu terminei a palavra. Amém. Glória a Deus.